A paz de Yeshua, meus irmãos da humanidade. Aqui, mais uma vez, quem está aqui é o presbítero Robson Pellegrino, da Congregação Unitarista de Deus do Sétimo Dia. Amados irmãos da humanidade, a nossa próxima videoconferência agora é intitulada O que é as promessas do patriarca Abraão? Vamos continuar então, Yahweh, que o Senhor nos dê entendimento e compreensão sempre da tua Torá, que eu te peço, do seu Tanakh, em nome de Yeshua. Amém. Nós, da Congregação Unitarista de Deus Sétimo Dia, cremos piamente na justiça duradoura de Yahweh. A justiça é demonstrada pela lealdade a Yahweh em preencher todas as promessas que ele fez ao pai da fé Abraão. Por isso que vocês veem que tantas pessoas creem nas promessas que Yahweh dá, que existem até Bíblias com as promessas mais negritas, destacadas. Como prometido, Yahweh multiplicou os descendentes diretos de Abraão. E assim Abraão tornou-se literalmente o pai de muitas nações. O grande patriarca Abraão, o que acontece? Ele, presta atenção, foi o primeiro unitarista do caminho antigo, que ele cria só em Yahweh como único Deus. Abraão fez o primeiro templo, antes do templo de Salomão. Abraão fez a Caba, o cubo que está em Meca. Fez para seu filho, ir adorar com ele. Seu filho de Agar, né? Efraim. E o que acontece? Perdão, Ismael. Porque na hora que nós confundimos até os nomes, pessoal, não somos o computador, se até o computador falha, né? Então Abraão fez a Caba, o cubo, o primeiro templo antes de Salomão até, que está em Meca, para o quê? Para Ismael e adorar com ele. Ele é o pai de muitas nações, foi um dos primeiros unitaristas. E o primeiro a oficializar o quê? Um templo. E nós acreditamos piamente que Yahweh, tal como prometeu, fez prosperar materialmente os descendentes da linhagem de Abraão, nomeadamente Isaac e Jacó, cujo nome Yahweh o mudou mais tarde para Israel. Também pensamos que Yahweh, através da semente de Abraão, Yeshua, a Mashiach, está oferecendo a salvação a toda a humanidade, independente da linhagem física. A salvação não é, portanto, um direito de nascimento, como muitos aí pensam, né? Que dó que dá, né? Pensam porque nasceram aí de uma linhagem convertida por um rabino, um guru, que converteu um montão de gentil pagão no passado, e hoje andam com seus olhinhos aí claros, né? Coloridos, né? Com bolinha de gude azuis e verdes, acham que são o quê? Oh, nós somos, por direito, filhos de Abraão. Pessoal, coitados, né? Os filhos de Abraão são aqueles que obedecem o Tanakh, a vontade de Yahweh, as mitzvot e mandamentos. Não é linhagem física, independente disso. A salvação não é, portanto, direito de nascimento. A salvação está livremente aberta a todos os que Yahweh chama. E aqueles que são considerados como descendentes de Abraão são da fé herdeiros de acordo com as promessas. Nós, da Congregação Unitarista de Deus do Sétimo Dia, acreditamos que o conhecimento que Yahweh cumpriu e continua a cumprir as promessas físicas feitas a Abraão e a seus filhos, e que ele está cumprindo a promessa espiritual através de Yeshua, a Mashiach. É fundamental para entendermos a mensagem dos profetas e a aplicação dessa mensagem ao mundo. Gênesis 32, 28, Gálatas 3, 16, Romanos 9, 7 a 8, Romanos 4, 16, Salmo 111, 1 a 10. Continuando o fato, meus irmãos da humanidade ainda, podemos ver mais ainda outro fato. O que acontece? Yahweh fez promessas físicas e espirituais a Abraão. As promessas físicas, meus irmãos da humanidade, presta atenção, envolveram grandezas físicas para seus descendentes. E fartei uma grande nação, e abençoei
se engrandecerei teu nome, Gênesis 12, 1 a 2. Essas promessas físicas e nacionais incluíram garantia de território e outras bênçãos. Gênesis 12, 7, Gênesis 13, 14 a 17, Gênesis 15, 18. Essas promessas físicas foram formalmente transferidas para os descendentes de Abraão. Primeiro para Gênesis 26, 1 a 4, depois para Jacó, Gênesis 28, 3 a 4, Gênesis 28, 3 a 14, a quem Yahweh chamou Israel, dizendo que uma nação e multidão de nações surgiria dele. Gênesis 35, 9 a 12. Essas promessas também físicas foram passadas a José, finalmente para os descendentes de José, Efraim e Manassés, que se tornariam respectivamente uma multidão de nações e um grande povo. Gênesis 48, 15 a 19. Mas por causa da escravidão de Israel e subsequente desobediência, o cumprimento dessas promessas físicas foi adiada. Antes que qualquer um dos primeiros descendentes de Abraão herdasse a promessa da terra, eles tornaram-se escravos no Egito. Êxodo 1, 7 a 11. A nação de Israel gemeu por causa do seu estado de escravidão e Yahweh ouviu em sua fidelidade. Yahweh determinou libertar Israel da sua escravidão, cumprindo as promessas que fez a Abraão, Isaque e Jacó, de que os descendentes de Abraão, seriam fisicamente abençoados e que se tornariam um grande povo na terra. Êxodo 2, 23 a 25, Êxodo 6, 7 a 8, Êxodo 13, 5, Deuteronômio 9, 4 a 6. Então, vocês vão meditando o que eu estou falando, hein, para vocês verem. Agora, por que muita gente aí saiu da igreja de Deus, né? Foi para a igreja de Deus que se diz que tem uma nova aliança? Que nova aliança é essa? Uma nova aliança que está seguindo o catecismo rabínico? Acendendo velas de Havdalah de Shabbat? Que foi inventado por rabinos coisas pagãs, né? Que esse papo de acender vela? Usando kippah? Kippah o que é? Coisa que coloca na cabeça mitra, o sol? Kippah não se usava antes. São rabinos que inventou na Idade Média. Porque quem cobria a cabeça, quem for um líder de verdade messiânico, que cria vergonha na cara, que estudou mesmo a história, sabe que no passado só os Kohanim, os sacerdotes, cobriam as cabeças, tá? Depois um Kohanim ainda com essa modinha de passar para todo mundo, começou a passar aos poucos. Isso é muito complicado. E o talite que usava, até Yeshua colocava aqui nos lombos, ó, nada de cobrir a cabeça, tá? Porque a Torá fala que só a mulher deve cobrir a cabeça e o homem não. Então você vê como certas igrejas de Deus que se tornaram messiânicas, que dizem que tem uma nova aliança, não é a nova aliança de Yeshua, é a nova aliança dos rabinos pagãos apostatados. E um guru aí, um certo guru, converteu muitos no passado, um tal de Ramban, que está essa apostasia toda. Nós não vemos essas apostasias com os falachas, não vemos essas apostasias com os caraítas, que eu fui um rahaim caraíta, nós escrevíamos só no umbral das portas do Shema. O que acontece? Então tem muita apostasia, tá? Fazer festa de Hanukkah, festa de Rosh Hashanah, o que acontece? Megillah Esther. Pessoal, festas que não tem na Torá, pessoal. Quanta coisa foi se infiltrando, tá? Bar mitzvah, bar mitzvah também, né? Então, muita coisa foi se infiltrando, pessoal. É difícil o paganismo. E um montão, aqui no Brasil, com todo respeito, que a minha mãe é baiana, tá? Minha mãe. Eu tenho metade do meu sangue aqui de coco, tá? De baiano, então entenda bem. Esses baianos, como a minha esposa também fala que ela é baiana, os comedores de farinha, comedor de rapadura e jabá, não sabe nem falar português, começa a imitar, enrolar a língua, fazendo de conta que está falando hebraico. Pra que isso? Se até numa sinagoga, numa terrilá, que eu já fiz sinagoga, as pessoas não citam, tantas canadas separadas, os caraítas, o que acontece? Muitos não sabem nem falar hebraico, pessoal. Os natos que nasceram, agora esse montão aí de cabeça chata que come farinha, quer dar uma de judeu, pessoal? Ainda foi aí nos sites, aí nas comunicações sociais. Eu sou judeu, verdadeiro judeu.
Os judeus de sangue têm pavor e asco, eles têm nojo desses judeus do Paraguai, tá? Nós, da congregação unitarista de Deus, sétimo dia, a partir de 2012, vamos comemorar as festas. Estamos em união com os Adventistas da Completa Reforma. Estamos em união com a Igreja de Deus Unida, com a Igreja de Deus Filadélfia, que fazem as festas. Mas vocês vejam os vídeos da Igreja de Deus Unida, da Igreja de Deus Filadélfia. Todos são normais, as mulheres se vestem normais, colocam um véu, os homens se vestem normais, tá? E ainda eles falam que são até cristãos, embora eu sou unitarista. E o que acontece? Ninguém está se transvestindo, se transformando como se fosse um transformista, pondo roupinha, pondo sainha, pondo batina, usando burquinha, tá? Usando taquia, usando kipá. Ai, menina, tem que zombar mesmo desse povo, vai se converter, pessoal. A Igreja de Deus Messiânica, quando se tornou nova aliança, no começo eu fui visitar antes da Igreja de Deus sétimo dia, antes da Igreja Cristã de Deus, né? Eu pensei que, poxa, que beleza. Só que quando eu fui ver, começou a seguir um montão de paganismo dos rabinos, eu vi o quê? Isso, apostatou esse povo. Dá dó, né? Dá dó, dá dó. Por que os judeus não aceitam Yeshua? Esses messiânicos ou é unicista, ou é dualista, falam que Yeshua, que Jesus é o verbo encarnado. Yeshua, antes do quarto ano, 4 anos antes da Era Comum, ele não existia, tá? Yeshua não existia, não tinha nascido. Ele estava só na palavra, no verbo, ele não era o verbo. Então fazem de Yeshua, de Jesus, um Deus Filho, esses dualistas. Os unicistas, então, quer dizer, trindade. Por isso que os judeus não aceitam o messianismo, por quê? Uma mistura pagã total, tá? Se os judeus já estão perdidos com o gnosticismo, romano, helenístico, greco, o que acontece mais é babilônico, imagina então ainda vão se afundar mais? Que pena. Mas deixa eu continuar aqui, tá? Eu já saí para variar fora. Eita, nós, viu? Eu saí todo fora do meu esboço que eu fiz aqui na minha monografia. Continuando. Você vê que sempre Israel pecou, veja só, ó. Em seguida encontramos promessas de bênçãos físicas sendo oferecidas a Israel após sair do Egito. Somente se os israelitas obedecessem ao E, e se permanecessem fiéis à sua aliança com ele, é que eles poderiam receber tais promessas. Então, não foram fiéis com Yahweh, por isso estão por aí na diaspora perdidos, tá? Se eles não obedecessem aos termos da aliança, da Brit, as bênçãos seriam aliviadas e pragas viriam em seu lugar. Êxodo 19, 5 a 6, Levítico 26, 3 a 19, Deuteronômio 28, 1 a 68. Por isso que nós vemos que eles receberam pragas, tá? A vida toda, receberam a gripe espanhola, a peste negra, muitos morreram, tá? Por quê? Até na Idade Média de doenças, por quê? Porque não obedecem ao erro. Por causa dos pecados flagrantes de Israel e Judá, a nação de Israel tinha sido dividida em 2 reinos. As bênçãos nacionais continuaram a ser adiadas. Houve apenas breves períodos de grandeza quando alguns reis justos reinaram. Então, como as igrejas professam que se dizem de Deus, a mesma coisa. Igrejas professam, se afundam porque têm falsos líderes e falsas ovelhas. Então foi a mesma coisa como os reis aqui de Judá. Judá prosperava quando tinha um rei bom. E a maioria foi tudo tranqueira, aí se afundava. Mas por causa da fidelidade da palavra de Yahweh, que Yahweh confessou a palavra, não é político, não é nem homem, ele acabaria por abençoar os descendentes de Abraão com a grandeza que ele predisse. Então por que os muçulmanos, os muslins, a maioria são ricos, sabem trabalhar no comércio, não são escravos de patrão nenhum, são prósperos? Porque Yahweh, quando Abraão fez a Caba, o primeiro templo, o cubo, para Ismael e Agar, as 12 tribos islâmicas árabes foram abençoadas, assim também como as 12 tribos de Israel. Mas por que está esse caos? Os parentes árabes e israelitas não se unem, por quê? Pela rebeldia, que não põe a cara no pó e não busca Yahweh e não segue as mitzvot, os mandamentos da Torá. Yahweh predisse. Predisse, sim, senhor.
parte da punição pelos pecados de Israel foi enviá-los ao exílio nacional. Muitos judeus do Reino do Sul, vamos voltar um pouquinho para trás, né? O Reino de Judá, apesar de terem sido deportados para a Babilônia, para os caldeus, depois voltaram para a terra da Judeia. No entanto, os israelitas do Reino Norte, Israel, que foram deportados para a Síria, não voltaram a se restabelecer na sua antiga pátria. Eles se tornaram, presta atenção, Israel não voltou, para a sua antiga pátria, eles se tornaram as 10 tribos perdidas de Israel. Veja meus vídeos das tribos perdidas, tá? O que acontece? Os Estados Unidos e a Grã-Bretanha, veja meus vídeos. Ao longo do tempo, essas pessoas migraram para o nordeste da Europa. Então, os 10 dedos do Nabucodonosor, né? São que as tribos de Israel. E Efraim, quem que é Efraim? Estados Unidos, tá? Então, eu vou repetir. Os descendentes de Efraim e Manassés receberam a bênção da descendência, a grandeza nacional. Efraim tornou-se a prometida multidão de nações, Grã-Bretanha, e os povos da comunidade da ascendência britânica, como Canadá, Austrália, Nova Zelândia e Manassés, toda essa nação dos Estados Unidos da América. Entenderam? Então, Manassés é os Estados Unidos da América e Efraim a Europa. Efraim é a Europa e Manassés os Estados Unidos da América. Através desses povos que a maioria das profecias bíblicas a respeito de Israel estão sendo cumpridas. Gênesis 49, 22 a 26, Gênesis 48, 16. Por que a Europa está essa desgraça, essa crise? Além de ser profética, porque todos são descendentes, são israelitas, são anuncistas como eu, e não sabem. Aí, sem maldade, pessoal, com todo respeito, ao invés de serem unitaristas, seguirem as Torá e as Escrituras, são espíritas, são católicos, são budistas, etc. Seguem religiões pagãs e por isso que estão nesse caos. Devemos anotar que as outras tribos de Israel, Reino do Norte, também estão representadas em outras nações do noroeste da Europa, ou emergentes dessa região. E além desses israelitas, o povo judeu de hoje é descendente do povo antigo do Reino de Judá, Reino do Sul. O que significa que enquanto os judeus são israelitas, nem todos os israelitas são judeus, entendeu? Todos os californianos, vou dar exemplo, são americanos e nem todos os americanos são californianos. Capisco? Severo juízo virá ainda mais uma vez no tempo da angústia de Jacó. Deus tinha a intervenção de Israel, que inclui ambos os reinos do norte e do sul. Viesse a ser um país modelo em obediência a Yahweh, para os outros povos verem e desejarem imitar. Deuteronômio 4, 5 a 8. Os judeus, os israelitas em geral, as 12 tribos, vamos falar 13, que depois surgiu mais uma. O que acontece se eles fossem pessoas que seguissem Yahweh? Seria exemplo para todos os povos pagãos. Não eram diferentes dos outros povos, mas Yahweh escolheu para levar sua bandeira, seu castiçal. Mas eles não obedeceram, por isso que estão nessa miséria de caos. Por isso que Hitler, um dos anticristos, deu cabo neles. Ele deu ao povo suas leis de aliança, mas eles não tiveram o coração correto para continuar em obediência. Não foram sadiques justos. Deuteronômio 5, 29. E por isso eles falharam em seu exemplo, levando a punição nacional. Severo juízo de Yahweh, nosso Deus. Virá ainda mais uma vez no tempo da angústia para Jacó. Jeremias 30, versículo 7. No Armagedon, pessoal, o negócio vai ser louco. Armas químicas, armas bacteriológicas, armas climáticas, como o ARP, que faz por aí placa tectônica bater, esquenta tudo mais, etc. Armas nucleares, armas de fogo, armas brancas. Vai ser um caos esse mundão. E se Yeshua não voltasse, nenhuma carne se salvaria, se ele não abreviasse, Armagedon, está escrito nas Escrituras. Glória a Yahweh, que mandará seu filho adotivo Yeshua para nos salvar do cativeiro. Jeremias 30, versículo 7. Quando pouco antes da volta da Machia, muitas profecias do fim dos tempos com respeito aos descendentes modernos de Israel serão cumpridas. Uma das maiores lições de Israel é que um povo a quem foi dado tanto não terá um sucesso completo, a não ser que receba o que é essencialmente necessário
ou os meios para uma verdadeira transformação espiritual de caráter. Então Israel como nação não vai se salvar. Mas se todos, isso aí não existe, não é impossível. Se toda a nação de Israel pusesse a cara no chão, a testa, como eu oro prostrado, pessoal, tá? Eu não sou cristão, não sou pagão para orar de joelho. Eu oro prostrado ou de pé com a mão, assim. Como todo unitarista, como todo muçulmano ou judeu ora. Prostrado ou de pé. Então, se os judeus não puserem a testa no pó, orar prostrado, com o popozão pra cima mesmo, chorar, encher a cara no pó, e confessar que Yeshua é uma Machia, o filho adotivo de Yahweh, o Salvador, que é o veículo para o Redentor Yahweh. Então, pessoal, estarão perdidos, tá? Só terão uma transformação de caráter se aceitarem Yeshua. Também contido nas promessas do pai Abraão estava a promessa espiritual, ainda mais importante a promessa da salvação a todos os homens que se tornassem da semente de Abraão seus descendentes. Então todos os gentios e anuncitas não precisam ficar tristes e ficar se iludindo, querer se converter ao judaísmo. Que nem eu, você acha que eu anuncita, vou fazer techuvá? Não estou falando, guarda não faz techuvá, como uma igreja de Deus messiânica fala. Fazer techuvá, nunca vi goi fazer techuvá, eu que só anuncita posso fazer, tá? Então tomemos cuidado com as heresias. Se eu não fiz techuvá, não vou fazer nunca. O que me interessa é o Yahweh, que me fez um zaquém, um presbítero, um rahaim, tá? O que acontece? Quando você é ordenado uma vez, pessoal, não interessa a placa que você foi ordenado, tá? Ou foi ordenado diácono, mesmo quando eu segui o judaísmo, também fui ser cristão, tá? Porque minha mãe não quis seguir o judaísmo, ficou na adventista. Eu fui diácono dos adventistas do sétimo dia, fui diácono dos adventistas dos adventistas do movimento de retorno de 1914, fui diácono dos adventistas do sétimo dia do movimento de 14, fui diácono da igreja do sétimo dia, fui rahaim, um tipo de presbítero sábio dos judeus caraítas, fui ordenado pelo presbítero Sérgio, que ele se uniu comigo, que ele acabou com a igreja de Deus de São Paulo, e eu montei a congregação unitarista, e ele fez o quê? Se uniu conosco, só que eu já associei ele hoje, ele tinha me ordenado para presbitério. Então, o que acontece? Hoje você vê, hoje eu sou um presbítero, tanto pelos judeus caraístas, São Rahaim, e pela ordenação do presbítero Sérgio, tá? Então vejam só. Então, hoje eu prego a verdade, não estou nem aí para quem me aceita, nem me aceita, por quê? Fiz um ano de faculdade de História na Uniban, no Núcleo Rude, fiz seminário islâmico para aprender o din do islamismo, cresci também em sinagogas estudando, fui judeu caraíta, então eu acho que um pouquinho, eu sou burro, a minha orelha aqui, ó, não sou o dono da razão, mas um pouquinho eu sei das escrituras. Então por isso que eu não deixo nenhum cego me guiar, pessoal, não sou o dono da razão. O Espírito de Santidade Kodesh me usa para pregar as boas novas e o que? A teologia. Não vinda de um canudo que não vale nada. Porque as faculdades por aí de teologia, como as igrejas, são empresas com CNPJ, firmas criadas por homens com seus credos. Por isso tem uma salada na Babilônia, cada um escreve o que quer. Mas vocês viram, eu nunca cito aí profeta, profetiza, guru ou réu que o parta. Porque para mim o último profeta foi Yohanan, João, que escreveu Revelações e João, o seu evangelho, tá? Vamos continuar. Através de Abraão, toda a família da terra tem acesso às bênçãos de Yahweh, Gênesis 12, 3. Judeus, israelitas e todos os gentios, os goins, os anuncitas, que são os meus israelitas como eu, que aceitarem Yeshua e forem unitaristas, aceitar que só Yahweh é o único Deus, e Yeshua, o Filho de Deus adotivo, que nasceu 4 anos antes da Era Comum, que estava na profecia, estava no verbo, não é o verbo. Se vocês crerem que Yahweh é o único Deus e guardar os mandamentos, são justos, vocês estão enxertados. E serão filhos de Abraão, literalmente. Deus confirmou essas promessas feitas a Abraão porque ele obedeceu os mandamentos de Yahweh. Está vendo? Gênesis 22, 18, 26, 5 de Gênesis. O apóstolo Paulo entendeu que a salvação não era apenas para os Yehudim ou os israelitas, mas para toda a humanidade.
Ele explicou que a semente para quem as promessas aplicavam era a Yeshua, a Mashiach, e que todos devem tornar-se um em Yeshua e um em Yahweh. Gálatas 3:8, Gálatas 3:14, 16, Gálatas 3:26 a 29. O sacerdote Zacarias, no nascimento do seu filho João Batista, profetizou que Yahweh se lembraria do juramento que tinha feito ao patriarca Abraão. Lucas 1:69 a 42. Perdão, Lucas 1:69 a 72. Eu estou falando de óculos, viu, pessoal? Por isso que eu escrevi no Facebook, tudo letra grande. Paulo registra que Yeshua veio para confirmar as promessas feitas aos pais, Romanos 15:8. A promessa da salvação vem de Yahweh, que ele é o Redentor, através do Ruach Kodesh, do Espírito de Santidade, como uma parte da Brit Hadashah, da nova aliança, disponível para nós através da morte e ressurreição da Mashiach. O Espírito de Santidade, o Ruach, é a chave para as melhores promessas que vinham ao abrigo da nova e melhor aliança, ou concerto, que foi estabelecida nessas melhores promessas. Hebreus 8:6. O Espírito de Santidade, poder, a força ativa de Yahweh, faria obediência possível para que Israel e todos os outros que se juntassem a Israel, através do seu Espírito de Yahweh, seriam capazes de ter sucesso em ser a nação modelo que Yahweh intencionou. Foi dito aos apóstolos para esperarem em Jerusalém por essa promessa melhor. Atos 1:4-8. Eles esperaram para serem selados pelo Espírito de Santidade, o Espírito da promessa, o Espírito que vocês chamam santo. Qual era a garantia da herança deles? O Ruach Kodesh. Efésios 1:13-14. É pelo Espírito de Yahweh que sabemos que somos filhos de Yahweh e em Mashiach. Romanos 8:9, Romanos 8:14-17. E assim somos a semente de Abraão, espiritualmente. Nós, amicitas, e todos os goiens, vocês gentios, que se unirem. Então, os israelitas aí, os rabanitas, os judeus, não podem estar com a bola cheia, porque no fundo eles sabem que Yahweh não tem placa e nem sangue. Porque mais da metade, muito mais da metade dos judeus de hoje são gentios que foram enxertados por Rambam Maimônides, tá? Que eram povos pagãos convertidos. Gálatas 6:16 diz: por esse meio, por meio da fé, tudo pode ser renomeado Israel de Yahweh. Essa promessa não é baseada em raça, mas na chamada de Yahweh e no arrependimento individual, independente da raça ou origem nacional. Quando Yeshua, a Mashiach, estabeleceu sua nova aliança com Israel e Judá em seu retorno, Jeremias 31:31, a partir do milênio na terra, a Brit, a aliança na qual a Igreja de Deus agora é um precursor, então a nação física de Israel será finalmente capaz de servir como a nação modelo que Yahweh intencionou que fosse. Romanos 11:12, Jeremias 31:1, Zacarias 8:23. Então, na festa das cabanas, que nós iremos também fazer no milênio na terra, os filhos dos remanescentes que sobrarem da guerra, que seus pais não passaram de 100 anos, porque morrerão, e depois que a porta da graça, que é a vinda de Yeshua, os ímpios vivos morrerão e não terão chance. Os seus filhos nascidos se converterão. Então, nas festas das cabanas, todos irão ver. Aí, o que os judeus não cumpriram, nós da Igreja de Deus devemos cumprir, pregar o Evangelho a todas as nações e fazer a completa reforma. Temos os adventistas da completa reforma, a Igreja de Deus. Fazendo uma reforma toda. E adventista todo aquele que crê no advento de Yeshua. Sim, tudo será transformado para o Israel espiritual, liderando o mundo inteiro para a mesma relação salvadora com o Yahweh. Aleluia, Baruch Hashem Atah Adonai. Bismi Allahu Hamanim. A paz de Yeshua. Até nessa próxima videoconferência. Ainda você vai querer brincar, se transvestir, se vestir de judeuzinho? Deixa os judeus em paz, pessoal. Vocês só estão dando dinheiro para as lojas judaicas, comprando aí roupinha para se transvestir, comprando pipá, talit, etc. Os judeus estão ganhando dinheiro de vocês, nunca vão aceitar vocês, messiânicos. Sejam messiânicos verdadeiros. A paz de Yeshua.